Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Você acredita no relato bíblico da palavra de Deus ou você acredita numa fábula? O que quero dizer é que, muitas vezes, quando as pessoas falam sobre a palavra de Deus, pelo fato de que não foram treinadas, elas não usam a metodologia bíblica para interpretar a palavra de Deus. Ao invés de dar um relato preciso do que as Escrituras dizem, o que elas compartilham se torna uma fábula, em vez de ser uma verdade bíblica. E estou falando sobre aquilo que começamos na semana passada, quando, ao estudarmos o livro de Romanos, capítulo 9, o apóstolo Paulo começou a falar sobre dois homens, Yaakov e Esav, ou seja, Jacó e Esaú. Muito frequentemente, nós ouvimos pessoas falando sobre esses dois homens e ignorando o que a Escritura diz. Por exemplo, no livro de Hebreus, é Deus quem diz, não o homem, mas Deus diz que Esaú era um homem sexualmente imoral, perverso e mau. Além disso, vemos que no livro de Malaquias, Deus diz profeticamente a respeito de Esaú e Jacó. Ele diz, a Jacó eu amei, mas a Esaú eu odiei. E nós aprendemos na semana passada que isso não veio do nada. Não foi simplesmente porque Deus é Deus que ele disse essas coisas. Ele disse essas coisas por causa de um espírito desafiador e rebelde que estava dentro de Esaú. O que Malaquias revela? Nós vemos na palavra de Deus que Deus não estava satisfeito com o que Esaú estava fazendo. Portanto, ele lhe diz especificamente, eu virei e destruirei o que você está criando. E o que Esaú fez? Ele se arrepende? Ele busca o perdão? Ele reconhece seus pecados? Não. Ele retorna com o propósito de refazer o que Deus destruiu. Portanto, nós vemos esse espírito rebelde, desafiador, que definia Esaú. Da mesma forma, na semana passada, nós vimos que Esaú desprezou sua primogenitura e não viu nenhum significado nela. E quando Esaú, de acordo com a revelação dos textos da palavra de Deus, estava quase morrendo, que é a palavra Ayef, o que acontece? Ele vende seu direito de primogenitura e a bênção que vem junto com ela por comida, porque ele queria comer aquilo que ele queria comer na hora que ele queria comer. Ele não se comprometeria e simplesmente diria não a Yaakov, Jacó, e comeria outra coisa. Como nós já falamos antes, essa família era rica, eles não careciam de sustento, de comida. Mas Esaú foi movido por seus próprios desejos, suas próprias necessidades. Repetindo, portanto, Deus disse, a Esaú eu odiei, mas a Jacó eu amei. E nós estamos vendo na passagem do livro de Romanos, capítulo 9, por que isso é tão importante. O que eu gostaria que você fizesse é me seguir enquanto fazemos uma coisa. Eu sei que muitas pessoas estão lutando com relação ao que aprenderam, ao que ouviram. Por quê? Provavelmente aprenderam que o nome Yaakov, que é Jacó em hebraico, significa enganador. Às vezes, vemos até uma palavra mais antiga sendo usada para traduzir o termo, que é suplantador. E eles dizem que Jacó enganou seu irmão. Muitas pessoas ensinam que Esaú é uma vítima inocente, mas não é esse o relato que vamos fazer do que o livro de Gênesis, no capítulo 27, revela. Para que possamos compreender corretamente, para continuar em Romanos, capítulo 9,
eu gostaria de levar 2 semanas e estudar o que diz o livro de Gênesis, prestando atenção a todas as dicas bíblicas, de forma que cheguemos ao entendimento adequado, o entendimento que se baseia na revelação do texto, e não na fábula que ouvimos muitas pessoas ensinando. Então, dito isso, pegue sua Bíblia e olhe comigo no livro de Gênesis. E antes de chegarmos ao capítulo onde vamos passar a maior parte do nosso tempo, o capítulo 27, eu quero que você veja o capítulo 25. Semana passada eu me referi a este capítulo quando estávamos falando sobre Esav e Yaakov, Esaú e Jacó. Mas eu quero enfatizar o versículo 28. Gênesis 25, versículo 28. Não há nada na palavra de Deus que tenha sido escrito por acaso. Nada é uma milá miuteret, que significa uma palavra que não tem propósito, que está lá porque isso não existe nas Escrituras. Tudo tem um propósito, nos dá uma ideia. Observe o que diz no versículo 28, Gênesis capítulo 25, versículo 28. Nós lemos: Itzkak, ou seja, Isaac, amava Esaú. Por quê? Por causa de sua espiritualidade, por causa de sua obediência, por causa de seu amor a Deus? Não. Está escrito, por causa da caça, o ganho de sua boca. O que ele quis dizer é que Itzkak gostava da caça, do que Esaú pegava e preparava para comer. Era tudo baseado no sabor. Vamos ver daqui a pouco o quanto a palavra sabor será importante. Observe, nós vemos que Itzkak, Isaac, amava Esaú, mas está escrito, Rivka, ela ama Yaakov. O que nós percebemos? Nós vemos um método muito importante para entender corretamente a palavra de Deus. E qual é esse método? Estar de acordo com Deus. E quem está de acordo, concordando com Deus? Nós vemos que no capítulo 1 de Malaquias, que Deus odiava a Esaú. Itzkak ama Esaú. Para Isaac, este é o filho preferido. Mas Rivka, ou seja, Rebeca, ela está de acordo com Deus. Ela entende a profecia. Nós vimos que Deus falou com ela sobre que Deus disse que era sua vontade. E o que era a sua vontade? Que o mais velho, Esaú, serviria a seu irmão mais novo, a Jacó. Rebeca sabe disso. E o que acontece? Bem, sabemos que, em nosso estudo da semana passada, eu trouxe diferentes textos bíblicos de Gênesis 25, falando como Esaú odiava sua primogenitura, como ele não se interessava por ela e como ele a vendeu, não sendo enganado, pois não houve nenhum engano sobre este acordo. Era muito simples de entender. Foi porque, leia cuidadosamente Gênesis 25, foi porque Esaú desprezou esta primogenitura e ele não viu como seria uma bênção para ele. Ele a recebeu para ser uma bênção para outros. Ele não queria ser uma bênção para outros. Quando Esaú pensou que estava morrendo, ele vendeu sua primogenitura. Mas Jacó, por outro lado, quando ele estava morrendo, e nós já falamos sobre isso, ele reuniu todas as suas forças, apoiando-se em seu cajado para que ele pudesse abençoar os 2 filhos de José. Assim, um que morria pensou em si mesmo. Não se preocupou com a herança e o legado dos propósitos de Deus. Ele pensou em seu estômago. Mas Jacó, quando ele estava perto da morte, o que ele queria fazer? Ele queria abençoar a próxima geração para que as promessas de Deus, a verdade da aliança, pudessem continuar. E nós, como crentes no Messias, somos o benefício da fidelidade de quem? Não de Esaú. Não conseguimos ver nada de fidelidade com relação a Esaú. É por causa de Yaakov, Jacó. E como já falei com você na semana passada, o nome Yaakov em hebraico significa seguir, ou seja, perseguir. Então aproveitaremos o tempo que nos resta vendo o máximo que pudermos do capítulo 27 deste relato para que possamos compreendê-lo, prestando atenção à passagem inteira. Então olhe comigo para o capítulo 27 no livro de Gênesis, versículo 1.
Está escrito aqui: e aconteceu que, quando Itzkak, ou seja, Isaac, quando ele estava velho, o que aconteceu? Seus olhos ficaram opacos demais para ver. Isso é importante porque o que aprendemos aqui é que Isaac não consegue ver as coisas corretamente. E não pense nisso simplesmente no sentido físico, ver como enxergar, mas também no sentido espiritual. Lembre-se daquele versículo de Gênesis capítulo 25, versículo 28. Para Itzkak, seu filho preferido é Esaú, mas para Rivka, ou seja, Rebeca, o filho preferido dela, aquele a quem ela ama, assim como Deus amava Jacó, ela também ama Jacó. Então, Rivka será mostrada aqui como alguém que está sendo guiada pela verdade profética e, de acordo com Deus, o que é relevante. Então, Isaac, seus olhos estavam opacos demais para ver. E o que ele fez? Bem, ele não sabia de uma coisa. Ele não sabia o que aconteceu no capítulo 25. Ele não ficou sabendo sobre Esaú, o filho mais velho, o primogênito, que vendeu sua primogenitura. Então, o que entendemos disso? Nós sabemos que, porque ele vendeu a sua primogenitura, ele não é mais o filho mais velho. Ele não tem mais o direito à bênção. A primogenitura e a bênção estão inerentemente relacionadas. Então, Isaac, não sabendo disso, seus olhos estão opacos espiritualmente. Ele não sabe sobre este acordo. E o que ele faz? Veja na metade do versículo 1. Ele chama Esaf, seu filho mais velho. E ele disse a ele: meu filho. E Esaú respondeu. Ele disse a ele: Hinei, Hineini, o que significa eis-me aqui. E ele disse: agora olhe para o versículo 2. E é Isaac que está falando. Ele diz a seu filho: veja, por favor, eu estou velho, eu não sei o dia da minha morte. Assim, por ele ser velho, ele sabe que está se aproximando da morte. Então o que ele faz? Ele quer cumprir essa responsabilidade bíblica. Ele chama a quem ele pensa ser seu primogênito. Nós sabemos que não é mais o caso, porque Esaf vendeu o seu direito de primogenitura. Ele vendeu a sua posição de ser o filho mais velho. Vemos aqui agora um problema. As pessoas pensam na questão física, em vez de espiritual. Fisicamente, é verdade, Esaú sempre será o filho mais velho, mas ele não é o primogênito. E o primogênito é uma designação espiritual. E quem tem agora essa designação? O mais novo. É por isso que Deus profetiza para Rebeca e diz: o mais velho servirá ao mais novo. Por quê? Porque será esse mais novo, Jacó, que tem esse direito de primogenitura. E com esse direito de primogenitura vem a autoridade e o chamado para caminhar na herança dos patriarcas, de Abraão e Itzkak, para cumprir esta promessa de aliança que Deus revelou aos patriarcas. Assim, Rebeca sabe disso. Isaac não sabe sobre este acordo. Versículo 3. Agora, ele diz: por favor, pegue suas armas e a sua aljava e o seu arco. O que ele está chamando para fazer? Para sair e caçar. Ele diz: vá para o campo caçar para mim. A caça significa algo de que eu goste. Versículo 4. Prepara-me. Aqui está algo que é muito importante. A palavra provar. É um verbo que implica em algo que é gostoso, algo que ele ama. E nós vimos que ele ama Esaú por causa dessa caça, que é feita segundo o seu gosto. Então ele diz no versículo 4, prepara-me uma comida gostosa que eu tanto amo, e traga-a para mim e eu comerei. Ou seja, depois que eu tiver comido, a fim de que minha alma te abençoe antes que eu morra. Isso é muito importante porque Esaú sabe de algo. Ele sabe qual é a intenção de seu pai, Isaac. Ele sabe que ele não falou nada sobre o que aconteceu no capítulo 25. Ele falou para seu pai: pai, eu vendi minha primogenitura. Por quê?
ele está envergonhado disso. Ele sabe que não é a coisa certa a fazer. Mas para Esaú, sobre essa primogenitura, ele diz: o que eu tenho a ver com isso? Porque isso está acontecendo comigo. Ele não entende sobre o espiritual. Na verdade, a palavra diz que Esaú desprezou. A palavra usada pode significar odiar. Ele deu pouca atenção à primogenitura, ou seja, à aliança abraâmica, à vontade e ao propósito de Deus de abençoar todas as famílias da terra. E isso está ligado, como Paulo ensina em Gálatas 3, versículo 16, à obra do Messias. Nada disso interessava a Esaú. Mas quanto a Jacó, o que significa esse nome? Aquele que persegue. Jacó estava perseguindo, buscando aquela oportunidade de ser usado por Deus. Ele conhecia seu irmão, ele sabia que seu irmão não estava interessado nisso. Ele sabia, como Deus revela, que Esaú era imoral sexualmente, e que ele era perverso, que era malvado, e que não estava comprometido com as coisas de Deus. Agora nós percebemos uma coisa: quem é o enganador? O enganador é Esaú. Por quê? Ele sabe de algo. Ele sabe que a intenção de seu pai é comer. E nós sabemos o que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 10. Quando você tiver comido sua comida e estiver satisfeito, você deve bendizer a Deus. Então, o que encontramos aqui é que Isaac está dizendo: prepara-me aquela refeição que eu tanto amo. Vá caçar e depois prepare-a. Para quê? Depois que eu possa comer, ficarei satisfeito e bendirei a Deus. Eu servirei a Deus abençoando você, fazendo valer quem você é, o primogênito, porque esse direito de primogenitura que o acompanha. Qual é o direito de primogenitura? Um chamado para servir e ser abençoado pelo Pai, com esse objetivo, com esse propósito. Então, qual é o problema? Esaú nunca falou sobre isso. Esaú não diz: papai, tem uma coisa que eu preciso saber. Eu vendi o direito de primogenitura, por isso você não pode me abençoar. Isso seria errado. Isso seria trapaça. Isso seria uma tapeação. Você tem que abençoar Jacó, meu irmão. É ele quem tem o legítimo direito de primogenitura. Deixe-me te fazer uma pergunta. E isso não é verdade? Não foi Esaú que vendeu sua primogenitura? Agora pare de pensar quanto ao aspecto físico. Pare de pensar de acordo com a idade. Não é isso que importa para Deus. O que é importante para Deus é o aspecto espiritual, que é a unção, o chamado, o propósito da primogenitura e a bênção que vem com ela. Então, Esaú está enganando seu pai. Ele está mentindo quando diz: ok, eu vou sair e fazer isso para que você me abençoe. Ele não é mais o filho mais velho espiritualmente. Ele não tem a primogenitura, pois ele a vendeu. Ele é uma fraude. Ele é o enganador. Ele é um suplantador por não ter contado tudo isso ao nosso pai. Versículo 5. Uma das coisas que vamos ver sobre Rebeca é que ela ouve tudo, ela sabe de tudo e ela está sempre na posição certa. E será Rebeca, sozinha, que vai dar as instruções para Jacó sobre o que ele deve fazer. Jacó não faz nada por iniciativa própria. Ele segue o que sua mãe diz. Algumas vezes ele diz: isso pode ser perigoso, porque o papai não sabe, papai não vai entender porque não foi informado. E o que Rebeca diz? Daqui a pouco nós veremos que ela diz: deixe que eu assumo toda a responsabilidade. Porque ela é tão confiante. Tudo que ela diz para ele fazer era necessário. Nós vamos ver que ele precisava fazer exatamente aquilo, entendeu? Exatamente como a mãe dele disse. Por quê? Porque ela estava agindo sob revelação profética. Deus disse a ela: em seu ventre há 2 filhos, e eles se tornarão 2 nações. Eles estão lutando, uma batalha está acontecendo, é uma guerra. E estamos vendo como Esaú, querendo usar a tapeação, tentou obter a bênção, pois há poder na bênção. Então, veja o versículo 5. Rivca, ou seja, Rebeca, ouve o que Isaac dizia para Esaú, seu filho. E Esaú foi em direção ao campo para caçar e trazer a caça. Ou seja,
ele iria até o final com aquela ideia. E somente depois, preste bastante atenção, preste atenção a toda a palavra de Deus. Somente depois que Esaú mostrou que não era um homem íntegro, que ele não iria obedecer como deveria, que ele não iria declarar o que havia feito, que Rebeca começa a falar com seu filho Jacó. Agora, vamos ao versículo 6. E Rivca disse a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que ouvi seu pai falando com Esaú, seu irmão, dizendo, versículo 7, traga para mim uma caça e prepare para mim. O quê? Com muito sabor, uma comida saborosa, e eu comerei e abençoarei perante o Senhor, antes de morrer. Agora, ela sabe a intenção. Ela sabe que Isaac não recebeu aquela orientação profética sobre o filho mais velho servindo o mais novo. Isaac não sabe disso. Ela também sabe que Esaú não tem intenção de revelar a verdade. Ele não vai contar que foi ele quem vendeu sua primogenitura. Então, Isaac está em cegueira espiritual. E Esaú é o enganador. Veja, seu problema é que você tem ouvido falsos ensinamentos de pessoas que não conhecem o hebraico. Pessoas que não prestam atenção a todas as dicas na Escritura. Por isso, o que acontece? Entendemos que se trata de uma fábula, em vez da verdade. Nós acreditamos no entendimento de um homem sobre a palavra de Deus, em vez de ser guiado pelo Espírito. Veja agora o versículo 8. Agora, meu filho, é Rebeca ainda falando. Agora, meu filho, ouça minha voz, ou seja, ouça bem o que eu te ordeno. Observe que ela diz, você deve ouvir a minha voz, não somente sobre o que eu digo, mas o que eu estou te ordenando a fazer. Ela é bem firme. Vá agora ao rebanho e traga-me de lá. E eu sugiro que você sublinhe o que vem a seguir. 2 bons cabritos. Esses 2 cabritos, quando você ouve isso, o que vem à sua mente? Se você não responder, o dia da expiação, Yom Kippurim, tem um problema aí. Toda vez que algo é repetido na Escritura, existe um motivo. Quando, por exemplo, você procura em Levítico, capítulo 16, este importante capítulo sobre o dia da expiação, o que é tão importante? 2 bodes. E esses 2 bodes são bons, ou seja, eles estão relacionados com o propósito e com a vontade de Deus. Então, quando vemos aqui novamente mencionado esses 2 bodes, temos que lembrar de uma coisa: o que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação. Aqui está o problema. Muitas pessoas estão ensinando a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. O propósito do dia da expiação, do ponto de vista do sumo sacerdote, é que ele deve ir diante de Deus de uma forma que ele possa garantir a bênção. Bem simples. E na passagem de Gênesis 27, quando vemos um destaque quanto a esses 2 bons cabritos, o que deve vir imediatamente à nossa mente é o dia da expiação, onde o sumo sacerdote fazia o quê? Ia perante Deus, seu Pai Celestial, a fim de garantir a bênção. E o que Jacó ou Jacó está fazendo nesta passagem? Ele se baseia na ordem de sua mãe. E por que ela está mandando, exigindo algo? Ela sabe a verdade que Deus lhe ensinou. Deus revelou a verdade profética. Portanto, ele está indo diante de seu pai para que ele possa garantir a bênção. Que bênção? A bênção que ele comprou, aquela que é sua por direito, pois Esaú vendeu para ele. Não existe nenhuma tapeação, nada que tenha sido mascarado, nada que seja escondido. Esaú entendeu tudo isso e agora ele quer renegar o acordo. Ele quer pegar aquilo que por direito pertence a quem? A Jacó.
Mas se você não concorda com isso, você está discordando da Escritura. Nós precisamos prestar atenção a todas as dicas no texto. Olhe agora no final do versículo 9, onde está escrito: "E eu farei deles" o quê? Uma coisa, uma comida saborosa para seu pai, como ele gosta. Nós vemos no texto repetidas vezes que Isaac ama comida saborosa. Pelo que ele é motivado? Ele é motivado pela sua barriga. Vou te fazer agora uma pergunta. Quem mais foi motivado por sua barriga? A resposta é Esaú. É por isso que Isaac está concordando com Esaú nas coisas. Ele viu as coisas da mesma maneira, mas é Rebeca que está de acordo com Deus. Como eu sei disso? Volte até aquela dica bíblica fundamental que está em Gênesis 25, versículo 28, que diz: Isaac amava Esaú por causa do sabor em sua boca daquela presa, daquela caça, que sua boca tanto amava. Continuando, está escrito: Rebeca amava Jacó. Lembre-se do que está escrito. Deus diz: eu odeio a Esaú. Não é que ele o ame, ele o odeia. Mas ele ama Jacó. Quem está de acordo com Deus? Rebeca. E é assim que precisamos entender o que está acontecendo nesta passagem da Escritura. Bem, mais uma vez, olhe para o versículo 10, onde diz: traga para que seu pai possa comer, a fim de que ele o abençoe antes de morrer. Rivca entende. É o desejo de Deus, o plano de Deus. Para quem deveria ser abençoado? Não seria Esaú, é Jacó. Jacó comprou o direito de primogenitura. Portanto, é ele que deveria ser justamente abençoado se as coisas forem de acordo com a verdade. Esaú não quer fazer as coisas de acordo com a verdade. Aqui vemos um princípio muito importante. Não é responsabilidade de Jacó envergonhar Esaú, dizendo: papai, Esaú me vendeu a primogenitura. Ele fez essa coisa terrível e eu sei que você vai ficar desapontado com ele, mas senti que ele tinha que dizer isso a você. Nós não temos que nos comportar dessa maneira sempre. Não. Jacó agiu de forma para que ele recebesse essa bênção garantida sem envergonhar Esaú. Esta é uma verdade bíblica muito importante. Mas como estamos sem tempo, continuaremos neste relato na próxima semana, quando veremos a mensagem de Gênesis 27. Até lá, que Deus te abençoe. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.